galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil e agora parceiro do CID Concursos, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, vem aqui comigo, vamos de bate-pronto trabalhar um assunto hiper importante para quem faz prova do CESP. Então, acompanha aqui comigo, ó. Conjunções subordinativas. E aí, como vai funcionar a nossa estrutura? Independentemente de como a gente vai gravando, às vezes a gente grava um conteúdo ou outro, depois vai ser organizado para você tudo bonitinho. Assunto conjunção é muito importante. Então, você tem a conjunção coordenativa, você tem a conjunção subordinativa, que pode ser a integrante ou a subordinativa adverbial, mas no final das contas as mais importantes, a conjunção coordenativa e a conjunção subordinativa adverbial. E aí depois a gente tem a parte da aula relacionada às orações subordinadas como um todo. Mas por que é muito importante a gente dominar a conjunção? Porque isso cai muito na prova. Isso cai de diversas formas. Cai apenas para poder diferenciar o valor semântico. Cai em questões de reescrituras de frases. Cai em questão de coesão textual. Cai em questão de pontuação. Sem contar que se você vai produzir um texto, ainda vai te auxiliar. Afinal de contas, você tem de dominar a conjunção para poder identificar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão, o que é muito importante em duas esferas da língua portuguesa: a interpretação e a produção textual. Então, gente, para vocês que vão fazer prova do CESP, isso aqui é muito importante. Então, vamos lá. A aula vai ser apenas um apoio para a gente ir treinando o acervo teórico e fundamentar em cima das questões de concurso. Mas você em casa deve sim fazer um quadrinho das conjunções. Não deixe de fazer, gente. É muito, mas muito importante, tá? Então vamos lá, ó. Acompanha aqui comigo. Conjunções subordinativas introduzem sempre orações subordinadas substantivas ou orações subordinadas adverbiais. Nós temos, a critério da NGB, a critério da gramática tradicional, nós temos 10 conjunções subordinativas. Uma é uma conjunção subordinativa integrante, que encabeça a oração subordinada substantiva. E as outras 9 são orações subordinadas adverbiais, que encabeçam, consequentemente, as orações subordinadas adverbiais. Tranquilo? Então, vem aqui comigo. Olhem esses dois exemplos. Quando você chegar, estaremos em casa. E quero que chova amanhã. Observem que nesta primeira você tem o quando e nesta segunda nós temos o que. Este que é uma conjunção integrante e este quando assinala a estrutura subordinativa adverbial temporal. Então aqui marca o tempo. A priori o que nós temos? Uma oração subordinada adverbial temporal e aqui uma oração subordinada substantiva. Como a gente percebe que aquele que vai ser uma conjunção integrante ou não? Vamos lá. Observa aqui. A conjunção integrante, ela sempre poderá ser substituída pela palavra isso. Então aqui, ó. Ela quer que você volte e perguntei se todos estavam bem. Quando a gente pensa em conjunção integrante, a primeira coisa que o aluno pensa é na conjunção que. Mas não é só a conjunção que vai cair na prova. Normalmente, na maioria das vezes mas a gente pode ter basicamente o que ou então o se. E tomar cuidado para não confundir este se com conjunção subordinativa adverbial condicional. Então não vai ser aquela questão que trabalha a conjunção condicional. Detalhe, eu estou dando nome aos bois, mas na prova, o camarada não vai ficar te perguntando o nome da oração. O CESP não trabalha assim. Ele não vai ficar dizendo que a oração é subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Ou que a oração é subordinada, adverbial, temporal.
ou que é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Ele não vai fazer assim. Ele vai perguntar, por exemplo, se na oração, se na sentença existe valor de restrição. Então, a oração subordinada, adjetiva, restritiva. Se você sabe o nome, então você vai dominar. Então, é óbvio que a gente precisa saber a base para poder tirar o CESP de letra, tá? Então, aqui, ó, se é uma condição, você automaticamente percebe. Agora, se for uma conjunção integrante, você vai com certeza conseguir pegar toda a oração e substituir pela palavra isso. Observe que aqui, ó, tanto que quanto se encabeçam orações que podem facilmente serem substituídas pela palavra isso. Posso ou não posso dizer, ela quer isso? Consigo ou não consigo? Consigo ou não consigo dizer, perguntei isso. Então, tanto que aqui quanto se aqui são meras conjunções integrantes que servem para fazer a ligação da oração principal à oração subordinada substantiva. Show? Agora, o CESP gosta mais de quem? Da substantiva ou da adverbial? É da adverbial, para poder trabalhar os valores semânticos que elas empregam. Tranquilo? Então vamos lá, ó. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai basicamente perceber que o primeiro movimento que você vai fazer em casa, ao estudar, é gravar as conjunções. Ah, professor, mas eu aprendi com o professor fulano de tal que eu não devo gravar as conjunções, que é tudo interpretação. Beleza. No final das contas, vai ser sim um processo de interpretação. Mas a gente pode analisar aí, no universo das conjunções, se você tem 5 conjunções coordenativas e 9 conjunções subordinativas adverbiais, num total de 14, você tem um total de 14 valores semânticos. E dentro de cada valor aí, você tem várias conjunções. Por exemplo, a adversativa. Você tem mais, porém, todavia, entretanto. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, se você quer fazer o nosso curso completaço para Metrobus 2016, então convido você a conhecer nosso trabalho, conhecer o nosso site laconcurso.com.br, que lá nós temos um curso super competitivo e atualizado para você. Um curso que não é somente videoaulas, tem um projeto pedagógico super diferenciado do Personal Coach. Você vai estudar em regime de meta. Tá certo, meus amigos? Esse curso nosso, super competitivo, custa apenas R$150 e você pode dividir ainda 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Tá certo, meus amigos? Então espero você aí no Lá com Curso. Ah, já ia esquecendo. Você quer o material de apoio dessa videoaula? Então vai lá, acesse nosso site laconcurso.com.br e você clica lá em materiais e você tem condições, documentos, aliás, perdão, e clica lá em documentos e você pode baixar gratuitamente esse material de apoio. Forte abraço e espero você aqui no LAC. Tchau, tchau.